E aí, turma, beleza? Tranquilo? Cara, hoje a gente vai bater um papo aqui, uma prosa, tá? Um pouquinho sobre matemática. E eu quero mostrar pra vocês alguns livros, cara, que caso você não goste de matemática, né? Se você tem na sua cabeça que tipo, pô, eu odeio matemática, matemática não é pra mim. Cara, lê esses livros aqui, talvez mude um pouco da sua visão sobre matemática. Beleza? Então bora lá, vem comigo pra essa parada. Cara, é o seguinte, eu separei alguns livros aqui, tá aqui do ladinho, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Tá aqui. Então, eu separei alguns livros de matemática que eu tenho aqui, que são livros, cara, totalmente diferentes do que você espera de um livro de matemática. Né? Eu tenho, vocês podem ver alguns livros, cara, e ali eu tenho vários livros de matemática, livros didáticos, livros que você usa pra aprender matemática, assim, ingenuamente, né, vamos dizer assim. Só que, cara, existem alguns livros, são esses livros aqui que eu separei, eu vou falar um pouquinho sobre eles, que são livros interessantíssimos de você ler, caso você não goste de matemática. Talvez você não goste porque te apresentaram da maneira errada. Então, o meu papel aqui é te mostrar um pouquinho dessa parada, né? Da diferença e, cara, como que realmente as pessoas enxergam a matemática dentro do mundo da matemática, sabe? Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa parada. Então, bicho, o primeiro livro que eu quero mostrar aqui pra vocês é um livro muito conhecido e, cara, você, caso você estude matemática ou caso você esteja aí, sei lá, no processo de descoberta do que você quer fazer na sua vida, ou caso você seja interessado por livros, cara, por conhecimento, apaixonado, ou caso você odeie matemática e queria dar uma chance, cara, Malbatahan, O Homem que Calculava. Cara, esse livro aqui, ele é um livro sensacional. Eu li esse livro aqui faz uns 3, 4 anos, mais ou menos. E, cara, esse livro aqui, ele é sensacional, tá? Vocês podem ver aqui que eu já fiz várias anotações, né? Tem vários post-its aqui, cara. Basicamente, esse livro conta a história de um cara que morava na Ásia, né? Na Arábia. E, cara, esse cara chamado Beremis Samir era conhecido como o homem que calculava. Porque o trabalho dele era ser matemático, cara. O trabalho dele era calcular as coisas. Só que ele fazia isso de maneiras muito diferentes. E durante toda a sua jornada na Ásia, cara, esse cara aqui, ele se encontrou diversas vezes com pessoas muito importantes, com reis, com sultãos e tudo mais. E esse cara ensinava matemática para esses outros caras, certo? Então, cara, esse livro aqui é um livro sensacional, porque ele vai te mostrar matemática de um jeito totalmente diferente, de um jeito prático, né? Onde que na nossa vida, cara, pode ter matemática ou onde não pode. E ele traz umas discussões filosóficas também muito interessantes sobre a importância da matemática, né? Várias vezes eu já falei isso pra vocês, várias vezes falei já no meu Instagram, pra todos os meus alunos eu sempre digo isso, né? Muito do Manuel de Barros, que matemática, as coisas que não levam a nada são de extrema importância, né? E a matemática tá dentro disso. Mas tem um pedacinho aqui que eu separei aqui pra ler pra vocês verem, cara, o que esse cara aqui acha, o que esse cara tá falando. Então, ó, quando ele tava entre os doutores e os ulemás, lá na Arábia, cara, ele diz o seguinte assim, ó: os doutores e ulemás, ó rei dos árabes, falando isso pro rei dos árabes, tá? Não ignoram que a matemática surgiu como o despertar da alma humana, mas não surgiu com fins utilitários. Foi a ânsia de resolver o mistério do universo, diante do qual o homem é simples grão de areia, que lhe deu o primeiro impulso. Seu verdadeiro desenvolvimento resultou, antes de tudo, do esforço em penetrar e compreender o infinito. E ainda hoje, depois de havermos passado séculos a tentar, em vão, afastar o espesso velário, ainda hoje é a busca do infinito que nos leva adiante. E aí no outro pedacinho ele diz aqui, né? Cultivar ciência pela utilidade prática imediata é desvirtuar a alma da própria ciência. É a matemática um dos caminhos mais seguros por onde podemos levar o homem a sentir o poder do pensamento e a mágica do espírito. Ô bicho, que isso? Esse livro aqui, cara, é sensacional. Na verdade, o Malbatahan, ele é o pseudonome de um professor de matemática chamado Júlio César de Melo Souza. Cara famoso, cara, escreveu mais de 15 livros aí de matemática, todos nessa pegada. Mas esse livro aqui também é muito famoso, cara, porque esse cara aqui resolveu o problema dos camelos, né?
que um problema muito famoso que ele tinha aqui, como dividir camelos de forma igual para os irmãos. E cara, também porque ele, deixa eu ver se eu acho aqui ó, ele consegue escrever praticamente todos os números, mas aqui acho que ele escreve de 1 a 10. Isso, de 1 a 10. Ele escreve todos os números de 1 a 10 usando 4 quatros, cara. Tá aqui, ó. Então, usando apenas 4 quatros, ele consegue escrever números de 1 a 10, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Ele coloca aqui, então, 44 menos 44, usou os 4 quatros, dá 0. 44 sobre 44, 1. 4 sobre 4 mais 4 sobre 4, 2. 4 mais 4 mais 4 sobre 4, 3. 4 menos 4 sobre 4, 4. Então, dessa maneira, usando 4 quatros, ele consegue escrever os números de 1 a 10. Certo? Inclusive, e tem também aquele problema dos camelos que eu falei pra vocês, né? Pô, é um livro, assim, cara, excepcional. Então, assim, vale muito a pena você ler. É um livro que eu tenho certeza que vai mudar um pouco da sua visão sobre a matemática e de como os caras enxergavam essa parada aí. Beleza, cara. Outro livro excepcional, cara, que eu li faz uns 2 anos e meio, mais ou menos, uns 3 anos. Cara, é um livro que eu achei esse livro, se eu não me engano, para doação. E aí eu peguei, cara, meio despretensioso, assim, porque né, o nome do livro é meio insugestivo, assim, vamos dizer. Mas eu achei muito interessante, cara. Porque ele é um livro que fala um pouco de matemática, só que ele te ensina matemática de um jeito totalmente diferente também. É esse livro aqui, cara. Chama O Diabo dos Números, desse autor aqui, Hans Magnus Enzensberger, alemão, certo? E tá escrito assim, né? O Diabo dos Números, um livro de cabeceira para todos aqueles que têm medo de matemática. E essa aqui é a capa do livro. Beleza? Da Companhia das Letras. Cara, basicamente esse livro é o seguinte, é um moleque um menino novo, né? Eu não lembro quantos anos ele tem aqui, mas é um menino muito novo, cara. E ele tem muito medo de matemática, ele vai muito mal em matemática na escola, e ele morre de medo dessa parada aí, cara, morre de medo do professor de matemática dele. E aí, cara, certa vez ele foi dormir, certo? E ele ia ter um teste de matemática no outro dia, foi dormir, cara, e quando ele dormiu, ele sonhou com um mini diabinho que lembrava muito o professor dele. E nesse sonho, cara, esse diabinho ensinava matemática pra ele com coisas totalmente abstratas, assim, no sentido de surreais, né? Então tem um momento aqui que ele tá ensinando aqui pro menino, se não me engano, progressão aritmética. E ele usa isso, cara, usando cocos que caem de uma árvore e também usando procriação de coelhos, cara. Ele também tem uma discussão muito legal aqui sobre infinito, sobre os números imaginários, né? Então tá aqui ó, a parte do coelho que eu falei pra vocês, ó. Então aqui, ele começa a ensinar progressão aritmética pra esse menino no sonho, através de procriação de coelhos, cara. Daí ele fala da pirâmide de Euler aqui, pô, um bagulho muito louco. Esse livro aqui, cara, ele é sensacional, porque, de novo, né, ele te ensina matemática de uma maneira muito diferente, de uma maneira lúdica. Te ensina a probabilidade aqui, ó. Então tá aí a probabilidade, de pessoas se sentarem na cadeira. Cara, de uma maneira muito, muito diferente mesmo, através dos sonhos. Esse diabinho vai ensinando esse menino matemática. E chega na prova, né, esse moleque, pô, tá destruindo na prova de matemática e ele conta que quem ensinou pra ele foi um diabinho nos sonhos. Então, cara, é outro livro excepcional, que vale muito a pena, também discute um pouco dessa parada da matemática um pouco mais diferente do que a gente está acostumado na sala de aula. E por isso que, assim, eu acho que seria interessantíssimo, cara, caso você odeie matemática, você dê uma chance para esse livro. Porque talvez ele vai te mostrar uma outra ideia, uma visão um pouco diferente da matemática. Então, cara, outro livro que eu acho, assim, incrível, que também eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada, é esse livro aqui, cara. Os Segredos Matemáticos dos Simpsons, desse autor aqui que é o Simon Singham. Cara, esse livro eu também comprei ele meio despretensioso, né? Eu tava num sebo, cara, eu vi esse livro, achei ele interessante, né? Pela capa, né? Gosto muito dos Simpsons e tudo mais, assistia muito quando era criança. E aí, cara, eu gosto de matemática também, então eu falei, pô, deve ser interessante. E esse autor, Simon Singham, ele é um autor conhecido, inclusive ele escreveu um livro muito interessante também, cara, tá aqui, que é O Último Teorema de Fermat. Esse livro, cara, eu não cheguei a ler ainda, mas eu morro de vontade de ler ele. Mas, cara, basicamente esse livro aqui, O Segredo Matemático dos Simpsons, é o seguinte, cara. Esse cara aqui, o Simon Singham, fez parte dos caras que criaram os Simpsons. E ele disse que os caras que criaram os Simpsons, na verdade, eram alunos de matemática de Harvard, se eu não me engano. Acho que era de Harvard, cara, eu não lembro exatamente qual universidade. Mas basicamente, cara, eles criaram, esses caras que estudavam matemática,
criaram os Simpsons, cara. Então por isso que às vezes, né, tem toda aquela brincadeira dos Simpsons fazerem previsões, as coisas que não aconteceram ainda. Os caras que criaram os Simpsons eram matemáticos, cara. Então ele conta aqui, né, nesse livro, pega cenas de vários episódios dos Simpsons e vai te ensinando matemática através desse livro, né, cara? Então ele pega certos episódios, coloca algumas coisas de matemática naqueles episódios e ensina matemática, né, através de uma maneira totalmente diferente também. Deixa eu ver se eu tenho algum trecho aqui que eu marquei. Então, ele tem... aqui nesse livro, inclusive, cara, ele fala da teoria dos 5 apertos de mão, que é muito legal, muito bacana. Basicamente, ele diz, cara, que todos nós estamos distante de qualquer pessoa famosa no mundo a menos de 5 apertos de mão. Então, existia um cara que apertou a mão de outro cara, que apertou a mão de outro cara, que apertou a mão de outro cara, e algum desses, né, até o 5º aperto de mão apertou a sua mão. É uma teoria muito interessante, cara, né? E inclusive eu até fiz uma postagem no Instagram uma vez, que por essa teoria dos 5 apertos de mão, foi onde eu conheci essa teoria, através desse livro aqui, eu já apertei a mão do Albert Einstein, bicho. Isso é uma história para um outro vídeo, eu posso trazer pra vocês depois. Mas sim, cara, eu já peguei na mão do Einstein, cara, por causa da teoria desse cara aqui, Simon Sinek. Esse livro aqui é muito interessante, cara. Se você gosta de Simpsons aqui, você vai ver várias coisas do porquê que os Simpsons às vezes tem aquela parada de previsão, né? Pô, a gente já viu várias coisas, os Simpsons prevendo, por exemplo, a candidatura do Trump, várias coisas. Por quê? Cara, porque os caras que inventaram os Simpsons eram matemáticos, então toda matemática tem toda essa parada, né, de previsibilidade e tudo. Cara, e é muito interessante. Então esse livro aqui é muito legal. De novo, ele vai te mostrar a matemática por trás de coisas que você nem imaginava, coisas como padrões, ou usando os Simpsons pra te ensinar matemática. Então esse livro aqui também, cara, é sensacional. Vale muito a pena você dar uma olhada. Bicho, outro livro que eu acho, assim, extremamente interessante. Esse aqui já é um livro um pouco mais de história, tá? É um livro de história da matemática, que é A Guerra do Cálculo, bicho. Guerra do Cálculo foi escrito aqui por Jason Socrates Bard, certo? E, cara, esse livro, ele é excepcional. Esse livro aqui conta basicamente, cara, a invenção do cálculo diferencial integral pelo Newton e pelo Leibniz, concomitantemente. Cara, e é muito legal porque mostra a história mesmo e do porquê que os caras tiveram que desenvolver essa matemática. Mostra o problema dos irmãos Bernoulli sobre a curva lá, braxistócrona. Mostra muita coisa, cara. Mostra a troca de carta entre o Newton e o Leibniz mesmo. Traz também caras muito conhecidos da ciência como Huygens, o Hooke, o Boyle, cara, muitos caras muito famosos. E aqui ele te contextualiza também por que foi necessário inventar uma matemática nova, né, que é o cálculo diferencial integral. Então por que foi necessário, cara? Esse livro vai te contar tudo, te conta todo o embate, te conta no final quem teoricamente saiu vencedor, né? Porque a gente sabe que esses dois caras inventaram um cálculo diferencial integral de maneira simultânea, mas separadamente um do outro. Um não sabia que o outro estava inventando. Então os dois foram considerados os caras que inventaram essa parada, né? Embora o crédito caia muito mais pro Newton, mas também o Leibniz, a notação de Leibniz é o que a gente mais usa na universidade, né? Que é essa daqui, né? Que é a ddx, o símbolo de integral. Essa aqui é a que a gente mais usa por conta do Leibniz. Então, cara, é um livro muito interessante, vai te contar muita coisa sobre a história da ciência e da matemática, como foi esse trecho da vida do Newton, esse embate, como isso influenciou, cara, em todas as outras publicações que o Newton fez também. É um livro muito interessante, cara, sobre a história da matemática e da ciência, que eu acho que vai ser muito interessante pra você. Caso você não goste de matemática, cara, você entender um pouco como que esses caras inventaram essa parada, por que foi necessário, né? Às vezes a gente tem aquele problema, pô, mas eu não vou usar isso pra quê, né? Pra que eu vou nessa parada? Essa parada eu vou aplicar onde? Então aqui, cara, te dá um contexto de por que foi necessário criar essa parada. Então, bicho, aqui, o nosso penúltimo livro é um livro do Gilberto Geraldo Garbi, cara, matemático sensacional, professor, né? Ele tem uma das frases mais interessantes que eu guardo comigo, cara, que é aquela que o sucesso do professor de matemática é medido não pelo número de equações ou de fórmulas que ele fez os seus alunos decorarem, mas pela capacidade que ele produziu nesses alunos de pensarem por si só. Cara, eu carrego isso comigo pra todas as minhas aulas, né? Ensinar o cara a pensar, não só o que pensar, não só decorar as paradas, mas ensinar a pensar matematicamente, fisicamente. Então, é o mesmo autor desse livro, cara, e esse livro aqui é A Rainha das Ciências. Pô, cara, que livro sensacional. Também vocês estão vendo aqui, tem vários post-its, né? Várias anotações que eu fiz. Cara, esse livro aqui, ele conta a história da matemática desde o começo, cara. É um livro, assim, sensacional. Ele conta tudo, cara, tudo que você imagina na matemática, desde
lá do primórdio, vai começar a falar dos Incas, dos Maias, pô, do pessoal da Mesopotâmia. Cara, vai falar muito, fala do Arquimedes e até chega na matemática contemporânea. E um dos capítulos que uma vez eu usei para dar uma aula, que é as mulheres na matemática, cara, tem aqui, ó, deixa eu só pegar aqui pra vocês verem. Aqui. Um dos últimos capítulos, cara, é esse aqui, ó. As mulheres e a matemática. Cara, muito legal, conta sobre todas as mulheres que influenciaram na matemática, então tá aqui, né, ó. Cara, tem muita coisa anotada, tá vendo, ó? Muita coisa grifada. Cara, esse livro aqui é um livro excepcional. Ele não te conta só a história da matemática, mas como as paradas se desenvolveram e te ensina algumas coisas de matemática, né? Faz algumas contas aqui pra te mostrar como que funciona certas paradas. Cara, é um livro excepcional, assim, conta toda a história da matemática, a rainha das ciências, muito conhecida. Se você quiser entender de novo, qual o contexto que eu uso matemática, pra que serve essa parada, quem foi que inventou, por que os caras tiveram que descobrir essa parada, fazer essa parada aí. Outro livro que vale muito a pena, cara. Se você odeia matemática, dá uma chance. Eu acho que você vai gostar bastante da história da matemática, cara. E aí, cara, pra finalizar, vocês perceberam, né, que todos esses livros que eu trouxe até agora, nenhum livro é didático mesmo, né, como os livros que eu tenho ali, livros que você usa na escola mesmo, nenhum, né, cara, e mesmo assim esses livros te ensinam muita matemática. O último que eu quero te mostrar aqui, cara, é um dos meus preferidos, assim, eu uso ele em todas as minhas aulas de geometria, tem um pouco desse livro. E esse livro aqui, cara, tem uma história interessante, que esse aqui é o segundo livro mais vendido de toda a história, apenas atrás da Bíblia, meu filho. Pois é, que é Os Elementos, do Euclides. Cara, esse livro aqui, ele é excepcional. Esse livro aqui tem toda a geometria plana que você conhecer na sua vida. E até que você não vai conhecer, meu filho, tem aqui. Toda a geometria plana, tem tudo. Tem a demonstração do Teorema de Pitágoras, tem a demonstração do Teorema de Tales. Cara, tem tudo aqui, tudo que você imaginar. Eu uso esse livro aqui muito. Toda vez que eu vou dar uma aula de geometria, eu uso aqui. Então aqui ele te mostra o que é um triângulo equilátero. Ele tem a demonstração do Teorema de Pitágoras. Tem aqui, ó, a regra do paralelogramo. Tem tudo, cara, tudo que você imaginar. A definição, então, o que esse cara faz, cara? O que o Euclides faz nesse livro? Basicamente, ele define, né, as coisas, cria os axiomas, as leis, e a partir dessas regras que ele mesmo definiu, cara, ele vai lá e cria toda a geometria. Simplesmente isso. Então ele define coisas básicas, né, que seriam os axiomas, que cria toda a geometria. É claro que também tem um pouco de história aqui da matemática, né? Ele te conta como que essa parada aconteceu. Eu tô tentando achar aqui. Deixa eu ver se... Aqui, ó, livro 1. Tá aqui, ó. Livro 1, a primeira parte desse livro, cara, são as definições. Então vou dar uma lidinha aqui só pra você ter uma ideia mais ou menos. Então, ó, definições. 1. Ponto é aquilo de que nada é parte. 2. E linha é comprimento sem largura. 3. E extremidades de uma linha são pontos. 4. Linha reta é a que posta por igual com os pontos sobre si mesmas. 5. Superfície é aquilo que tem somente comprimento e largura. 6. Extremidades de uma superfície são retas. Cara, é isso. Essa primeira página é literalmente o cara definindo todas essas paradas. Quer ver, ó? Quando as linhas que contêm o ângulo sejam retas, o ângulo é chamado retilíneo, né? Que é o ângulo de 90 graus. Deixa eu ver aqui, eu acho que ele fala aqui do círculo, ó. 15. Círculo é uma figura plana contida por uma linha que é chamada circunferência, em relação à qual todas as retas que se encontram até a circunferência do círculo, a partir de um ponto dos postos no interior da figura, são iguais entre si. Isso é o raio, né? Todas as raias que passam pelo centro. Daí ele tinha 16, o ponto, e esse é o ponto chamado de centro do círculo, certo? E o diâmetro do círculo é alguma reta traçada através do centro e terminada em cada um dos lados pela circunferência do círculo e que corta o círculo em dois. Então, cara, basicamente ele vai fazendo todas as definições, ele faz aqui 23 definições e depois tem os 4 postulados que também são muito famosos, né? Então ele põe aqui, ó, fique postulado traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto. Cara, então basicamente se eu tenho 2 pontos, eu posso traçar uma única reta por eles. Também fica constatado que eu posso prolongar uma reta limitada continuamente sobre uma reta. Então, cara, a gente usa isso muito em física, né? Quando a gente vai estudar ótica, por exemplo, que eu posso prolongar uma reta, prolongar o raio de luz de maneira tracejada, e isso aqui é permitido, eu posso fazer isso, né? Porque um segmento de reta, que é um pedacinho de reta, na verdade ele faz parte de uma reta infinita, né? Então, eu prolongando, na verdade isso ainda continua fazendo parte da mesma reta, cara. Então tá aqui, cara, tudo de geometria que você imaginar, cara, esse cara escreveu e tá nesse livro. Deixa eu ver se... Então é isso, cara, é isso que eu quero que você veja. Então, cara, esses são livros que eu li de matemática, né? O Elementos, é claro que eu não li ele até o final, até porque ele é um livro de geometria mesmo, então eu uso quando eu vou fazer alguma demonstração de um teorema, alguma coisa. Cara, livros que
Se eu fosse você, meu filho, eu daria uma chance. Porque esse livro aqui te mostra a matemática de um jeito totalmente diferente do que você imagina que ela seja. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa parada aqui, dessa prosa, cara. Se você se interessar, cara, lê esses livros aqui. Eu acho que vai mudar um pouco da sua visão sobre a matemática, da sua visão até sobre o conhecimento no geral. E eu tenho certeza, cara, que através desses livros aqui, você vai começar a enxergar a matemática de um jeito diferente. Beleza? É isso, meu filho. É nóis. Tamo junto.